Design Digital, parte 4, tipografias. Aqui, então, iremos falar tipicamente da tipografia utilizada em design digital. Toda vez, então, que se vai fazer algum trabalho, visando aí a comunicação verbal, é necessário o cuidado na escolha do tipo de fonte, por isso que fala tipografia, tá? Então, para ocorrer a comunicação verbal de forma clara, é preciso tomar cuidado na escolha do layout desse design, na impressão desses tipos. Por quê? Porque é extremamente importante a escolha correta do formato de fonte, o estilo que vai ser utilizado, a aplicação desse caractere. Então, para que fique de forma legível e que haja realmente a comunicação verbal ali. A gente sabe que dentro da tipografia tem muitas versões de fontes, muitos tipos de fonte, uma mais bonita que a outra, uma mais elegante, trabalhada, Porém, a gente tem que utilizar a fonte adequada para determinados tipos de trabalho. Então, se eu vou fazer um convite de casamento, eu posso utilizar uma fonte mais trabalhada, porque é um item formal, mas é específico para um evento. Agora, se eu vou usar uma tipografia para um jornal, para uma revista, eu tenho que utilizar uma tipografia adequada para a leitura, para não ocorrer nenhum tipo de falha. Então, a mensagem ela tem que ser clara, e passar sentimento. Então, é necessário bem a escolha da fonte quando vai se criar aí alguma imagem, algum item específico para comunicação. Aqui, por exemplo, temos aí uma palavra, uma palavra escrita, a palavra tipografia, sendo utilizada aí a fonte Times, no tamanho 126 pt. Então, se a gente verificar aí essa fonte em si, toda essa parte em cor preta significa o quê? A altura, dessa fonte. Então, eu tenho a altura certa dessa fonte, mas no total, a palavra inteira, tipografia, contando com os ascendentes e os descendentes, a gente tem um corpo. Então, a palavra em si, ela completa, ela é um corpo de uma fonte. E aí a gente tem a parte central, onde está todo o corpo da fonte, seja ela, vamos pensar numa palavra então com a primeira letra em maiúsculo. Então, quando a letra está em maiúsculo, ela não segue o mesmo nível do restante da palavra. Ela tem um acréscimo. Esse acréscimo a gente chama de ascendente, tá? Mesma coisa, as letras que tem descendente. Então, quer dizer, por exemplo, a letra P. A letra P, ela tem uma perninha, inferior. Então, essa parte da perninha inferior é chamada de descendente. Mesma coisa a letrinha F. A letrinha F, ela tá sempre acima de todo o restante das letras, Então, a parte que está acima na letrinha F, ela é chamada de ascendente, tá bom? Então, toda a tipografia, toda a palavra que for utilizada, ela tem que tomar cuidado na escolha justamente por conta desses itens que a gente tem que sempre analisar, tá? Tem a palavra inteira, ele é composto por um corpo, toda a palavra ela tem uma altura, e depois as partes ascendentes e descendentes. Então, por isso tem que ser analisado aí. Agora falaremos um pouquinho sobre a classificação de fontes de letras. Então, o cuidado na utilização das fontes é extremamente importante. Então, a gente tem fontes serifadas e fonte sem serifa, Então, a fonte sem serifa, ela costuma ser usada para colocar nos títulos, em destaque, para chamar atenção, aparece aí a fonte de itens mais limpos. Já as serifas,
ela é utilizada mais para leitura. Então, por exemplo, numa publicação de um texto, de um jornal, de uma revista, usa-se então as fontes com serifas, né? Que fica mais fácil de guiar o olhar. Então, é diferente quando você pega um material, um documento, que a fonte ela é inteirinha, sem serifa, que cansa os olhos, né? É meio gritante, porque está chamando muita atenção. E já a leitura normal, corriqueira, que está seguindo o olhar no texto, né? Então, usa-se então as fontes serifa. Então, como foi dito lá na palavra tipografia, né? Ele tem a tipografia ali naquele exemplo, ele tem pequenos prolongamentos, tanto para cima como para baixo. Então, é ascendente e descendente. No caso da fonte com serifa, ocorre a mesma coisa. Ele tem prolongamentos, né? Na extremidade, então, tanto ascendente como descendente. Então, é possível observar esses dados ali, né? Também ele normalmente é utilizado para textos contínuos, como eu já disse, em revistas, jornais, livros, porque ele traz conforto para os olhos, né? É fácil a leitura utilizando esse tipo de fonte com serifa, tá? Diferente da não serifada. Por quê? Porque a não serifada é especificamente para itens de título e outras coisas que chamam a atenção. Então, como um exemplo aqui, a gente coloca a fonte Baskerville, né? Baskerville, tá? Então, é utilizado ali com prolongamentos. Então, aqui como exemplo, a gente tem aqui na lateral direita as duas fontes, né? Sem serifa e com serifa. Então, qual que é a diferença uma e da outra, né? Então, aqueles prolongamentos que a gente viu, né? Que a gente está acostumado a ver nas letras, né? Em livros e revistas, né? Onde, por exemplo, na base da letra A, eu tenho apoio, suporte, né, nas extremidades, e já na sem serifa eu não tenho. Então, aqui está em paralelo um texto, um pequeno texto, sendo utilizadas serifas e outros tipos de serifa. Então, por exemplo, posso usar serifa mais grotesca, né, quer dizer, com mais destaque, como se fosse em negrito, e posso usar uma serifa com o corpo do texto mais magro, né, mais fino. Então, é nítido a percepção de uma diferença de utilização de uma com a outra, né? Então, uma cansa mais e a outra cansa menos. Então, as fontes sem serifa, né, ela é utilizada ali, como eu já disse, em destaque e tudo mais, né, que elas não possuem aqueles prolongamentos na extremidade, né, ela não é tão trabalhada ali na extremidade. E ela é importante para títulos e tudo mais, mas também ela é bem utilizada na tela, né, na tela digital. Então, mostrando ali na parte impressa, com livros e revistas, é utilizado a fonte serifada, né? Mas quando se trata, então, de textos que irão aparecer em telas digitais, ela está sendo preferida. Por quê? Porque traz uma sensação de limpeza, de clareza, organização, né, na leitura. Então, visando aí a utilização em telas digitais, utiliza então a fonte sem serifa. Então, aqui, ó, temos um exemplo aqui, né, de script, que é o que? Uma fonte que tem a nítida impressão de que foi escrito à mão. Então, normalmente esse tipo de fonte, ela é cursiva, né? É manuscrita, ela tem um estilo diferente, como se estivesse realmente imitando
a escrita manual do ser humano, né? Então, normalmente ela tende a ser clássica, elegante, e ela é bastante utilizada em itens mais íntimos, como um convite de aniversário, um convite de casamento, né? Uma embalagem. Então, é um charme, né? Utilizar esse tipo de fonte escrito à mão. Então, aqui a gente tem um exemplo de um convite, né? Um convite aí de uma festa, né? Onde tem a imagem, né? Esses convites a gente consegue fazer em qualquer software, tá bom? Tem inserção de imagens ali, de fontes, né? Com informações específicas ali para um evento, no caso uma festinha, né? De aniversário, onde está sendo utilizado esse tipo de fonte manuscrita, né? A fonte escrita à mão, no caso aqui, utilizando o script, né? Então fica bonito, fica um charme no convite ali que é mais pessoal. E aí também a gente tem outros tipos de fonte, né? A fonte chamada display, que são fontes artísticas, são fontes trabalhadas para, no caso, realizar operações ali artísticas, né? Ela é diferente, não deve se usar esse tipo de fonte para fazer uma leitura, né? Ou para escrever um texto e tudo mais. Então, ela é feita para utilizar de forma comemorativa, né? Porque ela tem muitos enfeites, ela tem símbolos, né? Elas não vão representar uma letra, né? E sim símbolos. Então, ela é chamada de display. Então, esse tipo de fonte, né, display, ela é utilizada em desenhos animados, é utilizado para uma ideia de uma festa, de comemoração, também em quadrinhos, né, que é feito ali historinhas em quadrinhos. Então, ela tende a ter desenhos, né, pode se mesclar desenhos ali nesse tipo de fonte, tá? Então, cuidado na hora de escolher as fontes para escrever, tá? Existem fontes para determinados específicos, né? Convites, lembranças, textos na tela, inscrito, caixas de presente. Então, tem diferença e aí, então, um cuidado no display. Agora vamos falar de famílias tipográficas, né, dentro do design digital. Quando se pensa então em fontes, a gente encontra famílias tipográficas disponíveis para ser trabalhada, tá? Então, o que seria essas famílias tipográficas? Ela é o que? Um conjunto, né, de fontes ali que faz parte de uma determinada família, com aquela variação que ela pode ter, né, na espessura, na altura, inclinação e outros tipos de detalhes. Então, podemos citar aí como famílias tipográficas a light, regular, bold, extreme bold, itálico, condensado e estendido, tá? Então, tem diferença quando vamos tratar de utilização de fonte, né? A gente sabe que a bold ela é mais encorpada, a extra bold mais ainda. Dependendo do que a gente for fazer, é possível a utilização dessas famílias. Aqui, falando em famílias tipográficas, a gente tem um exemplo aqui utilizando a tipografia Acumin, né? No tamanho 14, PT, onde está digitado ali o alfabeto todo em maiúsculo, alfabeto em minúsculo e a numeração, né? Uma certa numeração aí. Então, é possível observar aqui na leitura, no nível light, que as fontes elas estão menos encorpadas, estão mais claras, né? A regular está de forma normal, como a gente costuma enxergar. A bold ela já é mais grosseira, né? Mas tem mais consistência, aparece até que está em negrito. A extrema
uma bold já é bem grossa, né, bem pesada, para leitura, né, seria um item interessante para um título, né. Depois a gente tem a forma itálico, né, onde ela é inclinada, mostrando aí os mesmos itens aí da light, porém ela está de forma inclinada. A condensada, ela segue o mesmo estilo, porém ela é mais junta, né? Uma fonte é mais junta da outra. Então, a escrita, ela usa menos espaço porque ela está condensada uma fonte perto da outra. E no estendido, usa-se mais espaço porque uma fonte está mais espaçada uma da outra, ok? Aqui falaremos um pouquinho sobre o peso, medidas tipográficas, legibilidade e anatomia, pensando aí em design digital. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o peso, a medida, né, dessas fontes, a legibilidade e a anatomia dessas fontes, tá? Então, por que peso das fontes? Porque a gente tem que analisar se ela é grossa ou não, né? Dependendo do que você vai fazer, você vai escolher uma fonte adequada. Então, tem diferença de você escolher uma fonte mais grossa e mais fina. Então, o peso é extremamente importante ali na escolha da fonte, tá? Para fazer um projeto. E nas medidas tipográficas foi o que a gente já viu naquele exemplo lá da palavra tipografia. Então, ela possui medidas tipográficas, né? São linhas de referência que marcam o limite máximo que pode atingir aquele espaço, né? Por exemplo, tipografia. A gente sabe que tem os itens formados por essa palavra, a gente tem fontes, né? Tem letras que tem ascendente e descendente. Então, o corpo dessa fonte, ela tem extremidade superior, extremidade inferior, que deve se levar em conta na hora de imprimir, por exemplo, um texto, um convite, para que o usuário ele consiga fazer essa leitura de forma adequada, né, com espaçamento adequado. Então, por exemplo, se a gente tem ali linhas de caixa alta, né, a primeira letra está em caixa alta, você vai verificar que ela tem uma altura, né? Então normalmente ela vai sobressair escolhendo determinadas letras, né? Que ela vai ter o nível ascendente maior, outras descendente maior, tá? Então tem que ser analisado para que se faça uma medida que corresponda à altura dessas letras, tá? Então, a gente tem que observar ascendente e descendente. Por exemplo, quando a gente vê lá em caixa alta, né, a letra A maiúsculo, letra B, C, D, assim por diante, estando em maiúsculo. Quando a gente vai ver ascendente, o que a gente enxerga em fontes ascendente? O prolongamento na letra B, na letra D, na letrinha F, né? Na letra H, na letra K, na letra L e na letra T. Isso são ascendentes. Na descendentes, a gente enxerga esses prolongamentos, né, mais baixos. A gente encontra isso na letrinha G, na letra J, na letra P e na letrinha Q, tá? Então, são medidas que são necessárias ser verificadas. E a linha de base, né? A linha de base são todas as letras que estão em níveis normais, né? Por exemplo, a letrinha A, ela está em linha de base, né? Ela não tem prolongamento ascendente nem descendente. E assim por diante. A letrinha C, ela está na linha de base. Então, tem que se observar isso para não ficar uma fonte praticamente ficar grudada na outra na hora de compor um texto. Aí, um outro fator importante a ser observado é a legibilidade. Então, quando eu tenho um texto, ele tem que estar legível para mim.
eu tenho que conseguir ler de forma clara e objetiva, né? Então, a escolha da fonte ela é essencial. Não adianta eu escrever um texto com uma fonte toda cheia de rabisco, toda trabalhada, que não dá para entender. Então, se eu vou fazer um quadrinhos, né, leitura em quadrinhos, eu uso uma determinada fonte. Se eu vou fazer um convite, eu vou usar um convite, uma fonte específica. Se eu vou fazer um artigo de revista, de jornal, eu vou usar outro tipo de fonte. Então, esse cuidado a gente tem que ter, tá? E também outra questão que às vezes traz prejuízo para o documento que está sendo lido, né? É a questão da cor do papel, da fonte, né? Por exemplo, se você tem a cor do papel escura, a cor da fonte tem que ser clara, né? A utilização do contraste também na escolha ali, né, da cor, pode influenciar severamente na legibilidade ali do documento, né, especificamente falando sobre as fontes. Então, falando ali na legibilidade, né, é preciso tomar bastante cuidado com a escolha que a gente faz, né, porque também letras muito pequenas, ela vai dificultar a leitura, né. Então, olhando ali a relação entre texto e layout, a gente tem que verificar a largura das colunas, o número de caractere por linha, o tamanho da página, a cor que foi utilizada, o espaçamento de letras e palavras, né, e entre linhas, e alinhada também. Então, é possível fazer uma escolha adequada para que tenha a legibilidade na leitura, tá? Então, se é com serifa, se é sem serifa, se tem contraste de traços, se o peso, né, da fonte, se ela é mais fina, se ela é mais magra, se ela é regular, se ela é mais grossa, a altura dela, né? Então, tem muitos sites que disponibilizam fontes gratuitas ali, né, que não são aquelas ideais, né, que são fontes free, que normalmente a gente costuma fazer download dessas fontes porque a gente quer uma fonte diferente, mais trabalhada, para se colocar em determinados itens. Então, se você está trabalhando com um convite, um slogan, né, ou um cartaz que você queira utilizar uma fonte diferente, tem que se olhar bem se ela está legível para leitura, né? Então, é possível utilizar fontes diferentes, fontes free, né, livres, mas tem que observar se ela vai ficar com o documento legível para leitura, tá? Agora, se você fazer o download de fontes aí free e utilizar no corriqueiro para fazer um texto, tem que se observar se ela está sendo legível ou não, senão você vai prejudicar a leitura do cliente, tá? Então, falando da anatomia da fonte, né, então a gente conhece normalmente a extensão TTF, que é o que? A fonte utilizada chamada TrueType, né, quer dizer o que? Essa tipo de fonte, ela é o que? Gratuita ou mais barata, né? Então, ela foi desenvolvida lá na época dos anos 80 pela Apple e depois ela foi incrementada e implementada pelo Windows, né? Já na versão 3.1 da Microsoft, tá? Então, ela tem uma escala definida, o tamanho dela legível, né? E para leitura, né, ela tem vários tamanhos de fonte, né, e é possível enviar esse tipo de fonte para qualquer dispositivo de saída, né. Então, a extensão dela utilizada é a TTF. Também na anatomia, as fontes PostScript, né, utilizada aí pelo Windows, eles são formados por 4 arquivos com a extensão AFM, PFB, PFM e INF,
tá? Então, essas daí são PostScript, que são o quê? Fontes que eram utilizadas ali, criadas pela Adobe, né? Então, o intuito da criação dessa fonte foi utilizar na impressão de documentos complexos, utilizando aí uma impressora digital, né? Hoje em dia, são suportadas até para impressão de fontes a laser, então teve aí uma melhoria, né, na qualidade e também assim, sintonia e harmonia aí com o restante, tá? Então são recomendadas impressões de alta qualidade, como revistas e publicações aí em geral. Como adquirir fontes? Aqui então podemos elencar vários sites de fonte, né? Free, livre para ser baixada aí a qualquer momento, né? Só que tem que se tomar cuidado então na hora de fazer o download dessas fontes, né? E observar os termos de uso. Todo documento que você baixa, faz o download, ele vem com o documento de termos de uso e tem que ser observado esses quesitos, tá? Não pode simplesmente baixar e usar do jeito que quer. São livres, podem ser usadas, mas seguem aí um regulamento. Então tem que tomar cuidado também com a qualidade, né, visual dessa fonte. O tipo de traço, a sua espessura, seu acabamento, se ela é legível ou não. Então tudo isso tem que ser observado. Mas existem várias fontes livres aí para fazer os downloads. Agora também a gente tem as fontes pagas, né? Que mostra, né? Traz mais qualidade visual. Então elas são bem mais elaboradas, né? E podem ser baixadas em alguns sites aí, mesmo sites que liberam fontes free, também pode liberar fonte paga, tá? Então temos algumas aí específicas que podem ser utilizadas aí mediante a compra e que apresentam uma qualidade visual superior. Então, para criar uma fonte, qualquer pessoa pode criar uma fonte, né? Se ela quiser criar uma fonte, ela tem que criar um alfabeto inteiro, tá? Então, letras maiúsculas, letras minúsculas, numeração, também alguns caracteres especiais. Então, criar fonte não é uma tarefa fácil, né? Tem pessoas que são pagas para criar novas fontes. Então, são pessoas que já estão acostumadas. Se você quiser se arriscar a criar novas fontes, você tem que criar um alfabeto inteiro, então, tá? Não é uma tarefa fácil, pois exige dedicação, né? Porque tem que desenhar letra por letra no alfabeto, tanto em maiúscula, que é a caixa alta, como minúscula, que é a caixa baixa, números, acentos, caracteres especiais e tudo mais, tá? Então, uma fonte de uso internacional, normalmente ela traz aí em média 256 caracteres. Então são 256 fontes que você tem que criar, né? Então dá um certo trabalho aí, tá? Então a empresa FontLab ou FontLabel produz os aplicativos mais populares para se criar fonte. Então já existe aplicativos que ajudam na criação de fontes, né? Por exemplo, FontLabel Studio, né? Que também já é bem famosinha essa empresa, né? Esse aplicativo que cria essas fontes, né? E o TypeTal 3 também é bastante conhecida na criação de fonte. Aqui temos um exemplo da TypeTal, né? Item 3, uma tela, né? Onde mostra como é desenhada uma fonte. Então ela tem ali uma área de registro, né? Toda tabulada, né, com linhas de régua, onde você simplesmente vai representar ali o desenho, igual se você fosse desenvolver um desenho no seu dia a dia, né? A gente não começa aprendendo a desenhar em papel quadriculado, então seria da mesma forma, eu vou desenhar letra por letra, fonte por fonte.
tá? Esse software, no caso, TapeTool, ele já traz essa ferramenta para te ajudar a fazer esse desenho. Como organizar suas fontes? Quando se pensa em organização de fontes, existem programas que fazem isso, né? Organiza todas as fontes de forma seriada, né? Para melhor visualização dessas fontes. Então, ele habilita e desabilita fontes em vez de instalar e desinstalar. Então, quando você faz o download de determinadas fontes, né, o programa ele dá essa opção de você selecionar se vai habilitar ou não esse tipo de fonte para melhorar aí o fluxo de trabalho, tá? Para encontrar as fontes com maior facilidade. Então, existe muitos programas, tá? Tanto pagos como gratuitos, que faz esse tipo de organização de fontes, tá? Então, por exemplo, FontBase, ela gerencia aí todas as fontes no Windows, né? E permite que você enxergue, tem uma pré-visualização das fontes e organize de acordo com a categoria. Aí você pode também selecionar e organizar do seu modo, tá? Então, é possível a pré-visualização dessas fontes utilizando aí esse software que são pagos e outros gratuitos. Aqui um exemplo, né, de FontBase, o software que permite a visualização do tipo de fonte. Aqui em tela, a gente pode observar a escolha de fonte mais encorpada, mais fina, mais pesada, né? Então, aí a pessoa tem a maior facilidade na hora de escolher e determinar qual tipo de fonte vai utilizar para o seu trabalho. Exemplos de tipologia na publicidade. Aqui temos uma imagem, né, de tipografia, né, na publicidade, que está tratando ali de mostrando a facilidade de afivelar um cinto de segurança. É mais fácil do que aprender o braille, né, a leitura em braille. Então, o que foi utilizado de fundo foi um rosto, né, no qual foi desenvolvido um outro rosto, utilizando como boca o olho de fundo da outra figura. Então, é um rosto humano com um dos olhos abertos e uma outra figura remontada e criada sobre esse olho, tá? Então, o que a gente tem que observar aí é a fonte utilizada. Então, a forma com que foi escrito ali, afivelar, de uma forma mais grossa, né, mais pesada. As fontes utilizadas na palavra afivelar, ela está mais pesada. E em destaque o cinto de segurança, que está vermelho e sublinhado, né? Aí usado num balão, escrito num balão de comunicação. E o braille está totalmente trabalhada, totalmente pesada. Ao meu ver, não está muito de acordo, tá? Nessa figura a gente tem uma propaganda do Semorim, que é o que? É um componente, né, um líquido que remove a ferrugem de roupas e utensílios, né? Ele é bem eficiente e a frase, o slogan utilizado ali é: nunca subestime o poder do Semorim. Ela está com uma fonte pesada, né? Uma fonte pequena. A cor está de acordo, por fundo está azul mais escuro, a fonte está em branco, está dando o destaque aí, né? Porém, para mim, a meu ver, a fonte está pequena. Nesse encarte de filme, né? No caso Rambo, né? Utilizando aí Rambo até o fim, do personagem Stallone, né? A gente vê aí o destaque totalmente destacado mesmo, a palavra em destaque, que é o título, né? Rambo, e o até o fim, que é o complemento, né? Que seria o subtítulo, também destaque, também, porém numa forma, numa fonte menor. Então, está de acordo, né? Também o nome do artista, né? No caso ali, está espaçada, ela não está condensada, ela está espaçada e está de acordo
com a boa leitura aí. Nesse encarte de filme, a gente vê o título ali trabalhado, né? Que é o Hotel Transilvânia 2. Ele tem a extremidade ascendente e descendente bem saliente, né? Porque ela tem, além de ascendente e descendente, ela está totalmente trabalhada. É uma fonte diferente, né? Mas ela tem a nitidez na leitura, porque é apenas utilizada para a fonte. É diferente se fosse escrito um texto usando esse tipo de fonte. Então, como atividade aí, só para quesito aí de fixação de conteúdo, né? Explique a diferença da fonte com serifa e sem serifa, né? Citar 2 sites aí que realizam o download de fontes gratuitas, a free, né? E também 2 programas que possam organizar as fontes, né? E também explicar o sentido, a missão da empresa, do tipo de produto e o significado da cor e tipografia da empresa em destaque ali, que é a Unilever.